Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai dar continuidade aqui às nossas videoaulas do Cursinho Ideia, certo? Vamos lá! Pessoal, e hoje a gente vai estudar a parte de realismo e naturalismo, certo? Hoje é a nossa aula 6 e eu sou a professora Lívia. Qualquer dúvida a respeito dessa aula ou das nossas videoaulas anteriores, por favor, deixem as dúvidas de vocês nos comentários e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @cursinho Ideia, certo? Porque lá a gente tem, no nosso GTV, o TV Ideia, que funciona a partir de dúvida de questões que os alunos têm, né? Que eles vão colocar lá a dúvida a respeito de determinada questão e a gente, professores, nós vamos tentar resolver o mais rápido possível, ok? Bora lá! Pessoal, como falei pra vocês, né? A gente vai estudar a parte de realismo e naturalismo. E os dois, tanto o realismo quanto o naturalismo, eles estão caminhando junto, porque o naturalismo, ele é uma consequência do realismo, certo? Enquanto o naturalismo está mais voltado para fazer uma análise biológica e patológicas assim dos personagens, o realismo, ele está mais relacionado com o todo, um todo do enredo, certo? Aí nessa nossa introduçãozinha aqui, eu coloquei algumas imagens. Como vocês estão vendo uma pintura aí que é do Gustave Courbet, que mulheres peneirando trigo. Por que eu coloquei essa pintura? Porque essa pintura ela retrata assim bem realmente o que é o realismo. Porque como o próprio nome já fala, tipo, o realismo ele vai expor totalmente a realidade, certo? Ele vai ser uma escola literária totalmente contrária ao romantismo, no qual, tipo, no romantismo a gente tinha aquele sentimentalismo altamente exacerbado, né? Tipo, bastante presente e tinha umas situações que era maquiada, assim, entre aspas, né? E no realismo não, o realismo vai querer mostrar os problemas sociais, políticos, tudo a respeito, entendeu? E um dos grandes nomes, assim, do realismo que a gente tem é o Machado de Assis, o Machadão, né? Tipo, ele foi um dos maiores escritores brasileiros. E no lado direito aqui eu coloquei a capa do livro do Cortiço, né? Porque essa obra está bastante relacionada com o naturalismo, porque quando a gente vê no enredo do próprio livro, a gente consegue ver o quão acontece esse trabalho relacionando os personagens com uma análise tanto biológica quanto patológica dos personagens, certo? E na foto de cima eu coloquei a foto da capa do filme da Madame Bovary, né? Que é no caso, o filme é baseado no livro, que o livro é do Gustave Flaubert. E Madame Bovary foi foi uma produção europeia que teve um impacto muito grande, né? Porque ela que foi a precursora do realismo, ok? Aí o contexto histórico, pessoal. O contexto histórico, vale ressaltar, né, que a gente está se referindo ao contexto histórico no Brasil. Só que, como eu já falei em tantos outros vídeos, a influência dos outros países influencia também, aliás, os acontecimentos dos outros países influenciam no nosso país, certo? E influenciava também naquela época. Tipo, a segunda revolução industrial estava no seu capitalismo assim fervente, né? É tanto que todas as situações que estavam acontecendo lá estavam influenciando aqui no Brasil. Tipo, influenciava de maneira tarde, mas influenciou. Aí a gente no Brasil vai ter o segundo reinado, né, com Dom Pedro II no poder, já tendo aquele finalzinho da época imperial, certo? Aí a capital, né, Rio de Janeiro, e no finalzinho mesmo do século do século XIX, a gente vai ter a abolição da escravatura, né? Porque o realismo ele aconteceu no finalzinho do século XIX. Aí a gente vai ter a abolição da escravatura pela princesa Isabel, juntamente com a Lei Áurea, e logo em seguida, né, a proclamação da República, devido dos problemas que estavam tendo. Pessoal, em relação ao segundo reinado, a abolição da escravatura, a proclamação da República, a gente não vai entrar muito a fundo, né, porque aqui no nosso canal do Cursinho Ideia tem videoaulas a respeito disso, né? Então dê uma olhadinha lá, porque vocês vão conseguir entender bem melhor. Mas, enfim, são influências que fazem parte da produção. E as nossas características. Uma das grandes características do realismo que a gente vai começar a perceber
como eu já tinha falado pra vocês, ele é totalmente contrário do romantismo. Ou seja, no romantismo a gente tinha a subjetividade. No realismo a gente vai ter uma coisa mais objetiva, tipo, mais na cara. Pã, tô falando assim, realmente o que é que tá precisando, quais são os problemas e por que é que tá acontecendo. Aí a gente vai ter a presença da verossimilhança. O que é essa verossimilhança? É mostrar o mais próximo, mostrar tipo, acontecimentos ou fatos o mais próximo da verdade possível. E atrelado a isso, a gente vai ter esse descritivismo, que devido a esse descritivismo, a gente vai conseguir ver o quão próximo da verdade é aquela situação, entende? Tipo, o quão é tão parecida com a nossa realidade, com o que a gente está vivendo. Aí a gente vai ter uma análise, uma observação e a razão, da qual a gente vai ter algumas vezes narradores oniscientes que vão estar ali só olhando, Deus falando pitaco, mas eles não vão estar participando. E a gente vai ter o universalismo. Por que assim o universalismo? Porque a gente viu também que no romantismo era mais um individualismo, eram questões ligadas ao próprio eu. No universalismo não, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está sofrendo por aquele problema e todo mundo tem que procurar uma solução, entende? E a gente vai ter a fidelidade dos personagens. O que seria essa fidelidade dos personagens? Seria um estudo mais psicológico, no qual esse estudo mais psicológico a gente vai começar a perceber a partir do naturalismo, como eu falei, né? O naturalismo, ele é uma consequência do realismo. Tipo, o realismo vai meio que mostrar os fatos e o naturalismo vai analisá-los. É tanto que a gente vai conseguir fazer com que o naturalismo estude esses fatos a partir de algumas teorias. Aí a gente vai ter uns valores associados tanto ao realismo quanto ao naturalismo, que são esse engajamento social e político, né, como eu falei para vocês, que eles estão lá mostrando total realidade de como tudo está funcionando. Aí a gente vai ter as novas ideologias que estão relacionadas a teorias e a novas correntes. Aí o retrato da sociedade. Justamente esse retrato da sociedade é bem descritivista e bem verossímil, né? Porque tenta mostrar a sociedade bem detalhada, de forma bem real. Aí as teorias científicas, a gente vai ter teorias científicas como a do positivismo, do Auguste Comte, o marxismo, entendeu? O marxismo científico e outras. Aí a gente vai ter críticas às instituições. Ah, pessoal, vale ressaltar também que, tipo, o realismo, ele criticava muito, muito, tanto a igreja, o clero, né, quanto a burguesia. Porque a igreja, o clero, tentava ser responsável por todo o conhecimento. E eles aqui não querem mostrar totalmente a realidade. O quão difícil é a situação. Aí a gente vai ter uma literatura em realidade, né? Como eu falei pra vocês. O ponto máximo do realismo, como o próprio nome dessa escola literária fala, é ser realista, é a realidade. Aí os autores e as obras. Aqui a gente vai só falar um pouco sobre alguns autores e é de extrema importância que vocês procurem saber um pouco mais dessa obra, né, para vocês conseguirem ter uma noçãozinha de como é que essa obra se comporta. Aí a gente vai ter alguns autores internacionais que tiveram bastante importância, que foram grande influência para os autores brasileiros, que a gente tem o Gustave Flaubert, com sua obra Madame Bovary, a gente tem o Dostoiévski, que é russo, com uma das suas obras, Crime e Castigo, e o Essa de Queiroz, que ele é um autor português, e muita gente compara ele ao Machado de Assis. Tipo, Essa de Queiroz é como se fosse o nosso Machado de Assis aqui do Brasil, entende? E a obra do Essa é O Crime do Padre Amaro. Aí a gente tem um autor nacional realista de grande importância, que é o Machado de Assis, com sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente tem também várias outras obras dele. Aí, de autor nacional naturalista, a gente tem o Aloysio de Azevedo, com a sua obra O Cortiço. Só exemplos, certo, pessoal? Mas tem várias outras obras. O leque de obras desses autores é imenso. Aí a gente tem um autor impressionista. Por que eu coloquei esse autor impressionista aí, o Raul Pompeia? Porque no impressionismo, a gente vai ver, né? Só teve o Raul como escritor. Porque esse movimento impressionista, como todo, ele conseguiu mais se desenvolver na arte, na pintura, ok? E a gente tem os autores e as suas obras. Aqui nesse slide aqui, a gente tenta falar um pouquinho mais algumas características desses autores. Aí no Machado de Assis, a gente vai começar
perceber que suas obras apresentam um aprofundamento psicológico. Tipo assim, como funciona esse aprofundamento psicológico? Ele trata minuciosamente do psicológico dos personagens. Juntamente a isso, a gente vai começar a perceber essa análise comportamental, que ele era um autor que utilizava muito da crítica e da ironia, certo? A gente percebe muito isso na descrição, quando ele fala da Capitu. Tipo, quando a gente está lendo a obra, a gente percebe como é a Capitu, porque ele fala do corpo dela, do rosto dela, dos olhos dela, né? Oblíquo de cigana simulada. E a gente tem outro autor, que é o Luiz de Azevedo, que é do naturalismo, com o Cortiço, né? Na qual ele é um tipo de romance de tese ou experimental, né? Como eu falei para vocês, é a partir dos estudos patológicos e biológicos dos personagens. É bem instintivo e coletivo porque trata como um todo, trata do pensionato, essas coisas. E patológicos e homossexuais. Já do Raul Pompeia, a gente tem os reflexos mais subjetivos, uma memória e vingança. E ele trata bastante também da homossexualidade, né? Porque, tipo assim, uma das obras que fala a respeito disso é o Ateneu. Porque essa obra é como se ele retratasse um pouco da infância dele, né? Do qual ele foi mandado para um internato só de meninos, que era liderado por padres, essas coisas, e ele sofreu lá, certo? Aí as nossas teorias e as nossas correntes. Aqui, essas teorias e essas correntes eram utilizadas como meios para tentar analisar os personagens e o enredo, certo? E a sociedade como um todo. Aí a gente tem a teoria do positivismo, do Auguste Comte, no qual tem aquela mão de ferro que a gente só consegue ter uma organização a partir dessa mão de ferro. Aí a gente tem o socialismo de Marx, bem relacionado à parte do proletariado, né? Aí tem o evolucionismo do Darwin, que a gente pode considerar que é aquele que vai sobreviver é o mais apto, o que sobrevive é o que consegue se adequar no ambiente. E a gente tem o determinismo do Taine e as análises psicológicas de Freud, certo? Pessoal, e essa foi a nossa videoaula sobre realismo e naturalismo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no comecinho, qualquer dúvida, coloquem a dúvida de vocês nos comentários e não esqueçam de curtir o nosso vídeo e de compartilhar. E muito, muito obrigada. Tchau. E lembre-se, pessoal, uma ideia pode mudar o mundo.